Então, antes de qualquer coisa, uma pergunta que vocês devem estar se fazendo, que foi uma pergunta que eu me fiz quando eu submeti a palestra, é: qual é o louco que vai submeter uma palestra num evento de JavaScript que ele não sabe JavaScript? Passei, por favor. Mais uma vez. Sou eu. Meu nome é Rodrigo Neves, tenho 25 anos, eu sou analista de qualidade da Evolux. Eu sou um excelente iniciador de projetos, eu nunca termino os que eu começo. Eu gosto de assistir anime e eu pratico corrida, eu adoro correr. E eu faço outras coisas também. No último slide eu vou explicar tudo isso. Vocês devem estar se perguntando: pessoal, o Rodrigo, que danado é um QA? Passei, Gustavo, por favor. Então, pessoal, QA, ele tem dois possíveis significados. A maior parte da minha palestra vai se focar lá daquele canto. Ele pode ser Quality Analyst ou Quality Assurance. Um é analista de qualidade e o outro é garantia de qualidade. Passei, Gustavo, por favor. Eu sou aquele lá do canto, tá? Eu não sou agora. Mas beleza, antes de qualquer coisa, vamos tentar pensar um pouquinho o que é qualidade de software. Eu achei essa imagenzinha que explica muito bem. Enfim, a qualidade de software ela se baseia em alguns preceitos. E esses preceitos são funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenibilidade, essa palavra é muito difícil, e portabilidade. Então, o que é a funcionalidade? Basicamente, a funcionalidade é o que você implementou, ele funcionar sem dar pau. Então, não pode dar erro. Mas isso por si só não é qualidade de software, porque um software não é o código que você implementa, é o valor que você entrega ao seu cliente, é o que ele vai usar. Então, além de não dar erro, ele tem que entregar para o cliente aquilo que ele espera. Então, se ele lá disse que ele quer clicar no botão e a tela mudar de verde para azul bebê, tem que ter o azul bebê lá. Tipo, se o seu código não dá nenhum erro, mas ele mudou a tela para verde, está errado. Confiabilidade. Confiabilidade entra muito nessa parada de o seu código ele ser tolerante a falhas, o seu sistema, no caso o seu software, ele conseguir ele se recuperar em caso de alguma falha. Ele está lá rodando no servidor, faltou energia. Quando voltar a energia, o seu sistema ele tem que conseguir subir todos os serviços bonitinho, sem precisar da ação de algum ser humano. E é isto. Usabilidade basicamente é que o seu cliente ele tem que ser capaz de usar aquilo, ele tem que ser capaz de usar aquilo de uma maneira fácil e ele tem que ser capaz de aprender a usar aquilo de uma maneira fácil. Então não adianta você pega, ele consegue usar de uma maneira fácil depois dele ter passado um mês tendo um curso. Não funciona por aí. Você tem o seu software, ele tem que ser ser feito de um jeito que ele seja fácil de aprender e que um cliente não precise dar 200 cliques para fazer uma ligação, por exemplo. Vamos supor que o seu software ele trabalha com VoIP e você vai, a partir do browser, ligar para alguém, que é basicamente o que a gente faz. Eficiência. Então, o seu código ele tem que ser... ele tem que ter uma boa utilização de recursos e ele não tem que ser o mais rápido do mundo, mas ele tem que ser tão rápido quanto o seu cliente queira. Então, se para o seu cliente um dado em tempo real é aquele dado que é atualizado a cada 5 minutos, então o seu software ele tem que conseguir atualizar um dado a cada 5 minutos. Se o seu cliente quer um dado a cada 1 segundo, ele tem que conseguir atualizar aquele dado a cada 1 segundo. Não é simplesmente real time, não é tilo pagou. É o que o seu cliente quer. E a qualidade do seu software vai ser medida por isso. Então, manutenibilidade. Bom, essa palavra difícil, ela quer dizer basicamente que o seu software ele tem que ser fácil de manter. Para ele ser fácil de manter, uma coisa que o Adalberto muito bem falou, ele tem que ser testável. Facilmente testável. Além de ser facilmente testável, ele tem que ser legível. Então, não adianta você fazer um código que só você vai entender,
porque você trabalha numa equipe, essa equipe vão ter outras pessoas, essas pessoas vão ler o código e elas vão precisar entender aquilo, e você não vai estar lá o tempo todo para ensinar, nem muito menos você vai trabalhar a sua vida inteira numa empresa. Então você tem que deixar aquilo você tem que deixar um legado facilmente entendível para outras pessoas. E outra coisa legal também da manutenibilidade é que ele tem que ser... É legal que você faça as coisas reusáveis. Então, se você está lá, você criou um componentezinho para colocar na sua interface, seria muito bacana que uma outra tela que vai usar aquele mesmo componente, que você consiga usar o componente que já está implementado de uma maneira fácil. Você só vai jogar lá, passar os parâmetros e ele vai te retornar o que você quer. E portabilidade, que isso aqui é muito bacana porque pouca gente pensa nisso, mas basicamente o quesito de portabilidade para a qualidade de software é você conseguir migrar o seu sistema para diferentes ambientes. Meu sistema funciona no Chrome, se eu jogar no Firefox ele vai funcionar. Outra coisa também muito bacana é você conseguir encaixar outras ferramentas junto com ele. Então, meu sistema ele vai acessar um banco que ele é em Postgres. O seu sistema não pode só funcionar com Postgres, você tem que conseguir utilizar bem mas seria ideal que você conseguisse de uma maneira fácil fazer ele usar o MySQL. Seria legal de uma maneira fácil de você conseguir usar um GraphQL da vida nele. Ou senão, eu quero fazer um sistema de pesquisas aqui mais bacana. Você poder meter um Elasticsearch lá e tudo funcionar direitinho sem grandes dificuldades. E que o seu sistema ele consiga conviver bem com outros sistemas. Então, vamos supor que o seu sistema, seu software ele vai ser utilizado numa operação que ele usa o seu software, um software X e um software Y. E ele tem que se integrar com eles de alguma forma e trocar dados. Então é interessante que quando você faça o seu sistema, você sabe que ele vai ter esse tipo de integração, você consiga implementar ele de forma que essa integração seja fácil. Pode passar, Gustavo. E quem é que determina isso? Tem uma norma chamada ISO IEC 9126, que é a norma que determina que é a qualidade de produto de software, e essa outra norma que é a IEC 14598, que é de avaliação do produto de software. E a parte daquela norma do começo que fala que aborda o modelo de qualidade, que diz o que é a qualidade, que tem todas aquelas bases que eu falei, é a IEC 9126-1. Pode passar. Aí, agora que a gente já sabe o que é qualidade de software, a gente já sabe quem determina o que é qualidade de software, vamos para a parte de o que faz um analista de qualidade. O analista de qualidade ele é o cara que vai garantir a qualidade do software em última instância. Mais para frente eu vou explicar o porquê desse em última instância. Ele é um cara que ele garante que o que você implementou é o que o cliente pediu. Então, quando você terminou de fazer tudo, que o seu código chega nele, ou a implementação, a tela chega nele, ele que vai olhar, vai ver, não, o designer colocou esses requisitos aqui, ele fez essa spec de tela, ele vai olhar se está batendo, e vai opinar, vai dizer, não, cara, isso aqui está errado, essa tabela aqui, os itens estão alinhados para a direita e na spec todos eles estão alinhados à esquerda e você vai ter que ajeitar isso porque é o teu trabalho entregar o que o teu cliente pediu e ele é o cara que sabe o que o seu cliente pediu aquilo. Você não precisa se preocupar em saber tudo que o seu cliente pediu, porque ele é o cara que tem que saber. Você tem que saber, mas não tudo. Você não vai morrer se você não souber. Ele é um cara que ele vive quebrar o que você faz. Então, ele está lá mexendo e aplicando na interface que você criou casos absurdos e bizarros e até casos bem comuns que às vezes quebram porque você acabou esquecendo de testar um pouquinho mais quando você terminou de desenvolver. Ele é um cara que ele serve de ponte com outros setores, então ele é o cara que ele vai lá, ele conversa com o designer, ele conversa com o comercial e ele recebe tudo aquilo, filtra e passa para o desenvolvedor de
de uma maneira que seja clara e objetiva para ele ir lá fazer e consertar. E ele é o cara também que pega aquela troçada de coisa que o desenvolvedor faz, ou que ele tem que fazer. Então, se você... não, essa tela aqui que o designer... esse spec aqui que o design fez vai ser muito ruim de fazer por conta disso e aquilo outro, tem esse outro jeito de fazer. Normalmente, se você colocar o desenvolvedor para conversar com o designer, ele vai chegar e vai falar uma porrada de termos técnicos que os designers vão ficar voando. Então, falo pro QA que ele arruma um jeito fácil de explicar isso para aquela galera. Ele é o cara que planeja e implementa testes, sejam eles automatizados ou manuais. E ele é um cara também que faz análise de riscos. Então, você está lá planejando seu sprint e você tem que ver, essa parte do sistema aqui a gente vai precisar mudar. E é delicado, os clientes usam muito, entendeu? Então, pessoal, vamos prestar um pouco mais atenção, vamos empurrar teste aqui nessa refatoração, nesse redesign que a gente vai fazer nessa tela, porque isso aqui é crítico para nossos clientes, eles usam pra caralho e a gente vai precisar dar atenção a isso, porque não pode quebrar. Isso não é algo que o desenvolvedor precisa saber, o QA precisa saber. O QA precisa saber que o cliente usa muito aquilo e transmitir isso para vocês. Passa, Gustavo, por favor. Sim, mas meu software tem teste. Para que eu preciso de um QA? Além de tudo isso que eu falei. Vocês precisam de um QA porque eu preciso de emprego, tá, gente? É brincadeira. O QA ele é mais uma camada de teste. Então, depois que tudo está pronto, a tela está pronta, você jura que você terminou tudo, aí ele aparece lá para dizer, não, está faltando isso, ou não, isso aqui está quebrado. Isso aí é bom porque, assim como os seus testes que você aplicou lá com o TDD, ele é o seu primeiro cliente, depois daqueles testes, o seu primeiro cliente humano sou eu, é o QA. Ele é um cara que está focado em testar as suas features, então, enquanto você está preocupado em desenvolver e testar, que multiteste não é uma coisa legal, ele é aquele cara que ele só está pensando em testar. Então, é importante ter um no seu time. Ele está no foco da conformidade, como eu falei, que ele vai prestar atenção se aquilo está de acordo com o que o cliente pediu. Ele é um bom cara para implementar BDD, que se quem não sabe o que é BDD é uma outra metodologia de desenvolvimento, assim como o TDD, chamado Behavior Driven Development, que você vai desenvolver criando testes, mas esses seus testes eles são baseados no comportamento que o seu sistema deveria ter. E existe toda uma linguagem diferente, você escreve o seu teste numa linguagem bem natural para o usuário. Então você pode dizer, caso aconteça um clique, verifique se o título da página está correto, enfim, depois pesquisem sobre o BDD, é uma coisa muito bacana de se implementar. Novamente, eu verifico os requisitos do que o cliente pediu e ele é o cara que ele é muito bom em documentar defeitos. Então, se você vai resolver, se tem um QA no seu time, você tem mais certeza de que quando um bug voltar para você, ele vai vir muito bem documentado. Então você vai ter bem menos trabalho de debugar. Pode passar, Gustavo. E o que é preciso para ser QA? Bom, você tem que entender o que o cliente faz, como que ele faz, entender princípios básicos de teste, quais são os tipos de teste, a aplicabilidade deles, saber documentar defeitos, aprender sobre o browser, isso é uma coisa importante. Vocês vão entender mais na frente porque que isso está em negrito e sublinhado. Saber o básico de uma linguagem de programação, conhecer os logs do seu software, entender o básico de fundamentos web e conhecer alguns drivers do browser. Pode passar, Gustavo. Aí vocês perguntam, e Rodrigo, você sabia tudo isso quando você começou? Sabia não. Nada disso. Nada. Quer dizer, o que eu sabia, basicamente, eu sabia usar Selenium com Python. Eu tinha o básico do Linux. Eu literalmente só sabia aqueles 3 comandos, git pull, add, push. E o resto eu fui aprendendo na vida. Eu sabia documentar bem as coisas que eu fazia, porque era o que eu já fazia na faculdade. Eu era muito bom em seguir instruções, então, que
isso parece besteira, mas não é. Tem gente que não consegue, que, tipo, tem muita dificuldade de fazer isso, que se perde em fazer o que é pedido. E eu era muito bom em investigar e resolver problemas. E eu acredito que eu ainda sou, apesar de passar muito tempo sem fazer isso. Passei, Gustavo. Sim, aí, e cadê o JavaScript? Que esse evento é de JavaScript e você tá falando uma ruma de coisa de qualidade de software, né, Rodrigo? Calma, gente, vai vir. Pode passar, Gustavo. O que é preciso passar é a parte 2, agora com JavaScript. Então, aquilo que eu sublinhei e deixei em negrito, aprender um pouco sobre o browser, isso aí é muito bacana porque se você souber usar o browser, se você souber usar aquele DevTools, você vai conseguir extrair de lá informações que vão facilitar a vida do seu desenvolvedor. Porque na hora que der um bug, você vai poder saber acessar, inspecionar um elemento, você vai poder verificar determinadas coisas que você vai poder colocar na documentação daquele problema e você vai evitar que o desenvolvedor gaste tempo procurando aquilo. Então é importante que você saiba isso. E por que isso envolve JavaScript? Porque, enfim, aqui o DevTools tem JavaScript. E você usa muito JavaScript lá dentro. Saber o básico de uma linguagem de programação. Então, eu comecei com Python, mas você pode começar com JavaScript. Isso é muito bom. Entender o básico de fundamentos web. Então, você tem que entender HTTP, você entender HTML, CSS, você entender o que é o DOM. E do DOM você já tira que não basta simplesmente você saber o que é o DOM, você saber usar essa API para você extrair dados, para reportar os seus bugs. Isso é uma coisa muito interessante. E para isso você tem que saber um pouquinho de JavaScript. E conhecer WebDrivers, porque, enfim, quando você é QA, eu falei lá que você ia fazer testes automatizados ou manuais. Na hora de fazer testes automatizados, existem frameworks e test runners e tudo mais que eles interagem com WebDrivers. E é legal que você conheça eles para você saber o que usar com o quê. Tipo, qual o framework usar, com qual WebDriver e tudo mais. Passa aí, Gustavo, por favor. E por onde eu começo, o que eu faço? É um conselho meu, que foi como eu comecei. Você pesquise sobre frameworks, libs, test runners e utilize isso para que eles são utilizados para fazer automações no browser. No caso do Mocha, ele é muito bom para fazer asserts. E que tem o Nightmare, o Selenium, que é o que eu já tenho costume de usar com Python, tem o Phantom. O Nightmare é muito bom porque ele tem uma sintaxe muito facilzinha, que os comandos são praticamente em inglês, você só precisa saber inglês. O Selenium, ele usa um Selenium WebDriver, então tá aí a importância de você conhecer os WebDrivers da vida, porque você sabe que o Selenium vai usar ele. E o WebDriver é uma coisa que é implementada pela maioria, acho que por quase todos os navegadores. Então, se você tiver uma aplicação que ela é cross-browser, é legal que você conheça o WebDriver para você saber quais desses frameworks e libs eles usam o WebDriver. No caso do Puppeteer, ele não usa o WebDriver, eles só funcionam no Chrome porque eles comunicam no Chrome, se não me engano, por um protocolo que o Chrome implementa. Passa aí, Gustavo, por favor. E você faz o seguinte, cara, você pega tudo, escolhe um e vai automatizar uma tarefa chata que você faz no seu dia a dia, que foi basicamente o que eu fiz. E eu tenho uma cobaia, passa aí, Gustavo. Quem for da universidade, isso é mais fácil, é o CIGA. Quando eu queria aprender tudo que eu queria fazer, eu automatizava alguma coisa chata que eu fazia no CIGA, como, por exemplo, botar crédito no cartão do RU. Eu rodava o script, ia pro RU, chegava lá, o crédito já estava no cartão. É coisa maravilhosa. Então, basicamente é isso. Tipo assim, o que é que eu faço? Escolhe o que você vai usar, escolhe algo do seu dia a dia para automatizar e brinca com isso. Isso vai te ajudar bastante a se desenvolver nessa parte. Pode passar, Gustavo. E eu escolhi o Puppeteer, de todos aqueles que eu mostrei,
porque eu acho que era o mais diferente de todos, até porque eu estava muito acostumado a trabalhar com WebDriver, e o WebDriver ele funciona de forma síncrona, e o Puppeteer, diferente deles, ele funciona de forma assíncrona. Então eu fiz isso mais para me obrigar a trabalhar com alguma coisa síncrona, que eu nunca tinha feito isso antes. Eu espero que esteja dando para vocês verem o código, mas eu acredito que não. Aqui, deixa eu tentar apontar. Ali nas primeiras linhas, eu dei um import no JSON só para pegar minhas credenciais do cigarro, que eu não queria mostrar aqui para ninguém fazer uma merda. Apesar de eu não ser mais aluno da universidade, é bom manter a segurança. Aquela primeira funçãozinha, eu criei para ele abrir o browser. A segunda é para ele redirecionar para um URL que eu mandar. E a terceira é para ele, de fato, realizar o login no cigarro. Aquela função anônima que tem ali embaixo, ela vai pegar todos isso e colocar em passos. Então ela vai pegar, vai abrir o browser, eu vou passar o URL para a função de redirecionar para algum URL e usar o URL do cigarro e pegar as minhas credenciais, passar para a função do login, dar um clique no botão de logar e vou tirar um print da minha tela do cigarro. E é basicamente isso. Ele vai pegar. O Puppeteer é legal porque quando você instala ele já traz o Chromium com ele. Então você só precisa instalar. Quando você botar para rodar, ele já vai rodar o Chromium lá bonitinho, vai automatizar tudo que você quer e no final vai te trazer um resultado. Eu coloquei para ele tirar um print da minha tela do cigarro. Passa aí, Gustavo, por favor. Ele trouxe print dessa tela. Totalmente igual que eu sou agora, tá? Muito parecido. Então basicamente ele fez tudo aquilo, logou e tirou um print. Eu só fiz automatizar essa ação de login. Rodrigo, e como é que isso se aplica a um teste automatizado? Você pega o mock, faz um assert pelo seu nome, verifica se o seu nome está correto ali naquele título, verifica se sua foto está aparecendo. Então você vai lá, usa algo para pegar o elemento HTML do título e cata o seu nome. Você verifica, o nome que está lá é o meu nome? É o nome que eu espero? Se sim, diz que o teste passou. Pronto, você acabou de automatizar um teste de login, que isso poderia ser feito em qualquer outra aplicação além do cigarro. Eu uso o cigarro porque o cigarro é minha grande cobaia. Passa aí, Gustavo, por favor. E lembra do outro significado de QA que eu falei? Que um era o analista de qualidade, que é o que eu sou, e o outro era garantia de qualidade. Então, pode passar, Gustavo. Quality Assurance, que é garantia de qualidade, o que ele menos significa é um cargo e um setor. Ou um setor. E o que ele mais significa é responsabilidade de todos. A garantia de qualidade é responsabilidade de todo mundo, não só do QA. Então, não sou eu que vou garantir a qualidade do software inteiro. É todo o time de desenvolvimento. Então todo mundo tem que estar preocupado. Você vai lá, terminou de desenvolver, bicho. Antes de você pensar em abrir um PR para o pessoal revisar seu código, usa você. Você vai criar um usuário novo. Você vai lá, clica no botão de criar. Vai abrir um modal, pronto. Vê se abriu o modal, preenche os campos desse modal do formulário, que vai ter um formulário. Tenta submeter com um campo vazio, coloca um nome assim, de 250 caracteres, ou se não, coloca um nome que é só de espaços, mete um SQL injection lá, vai tentar você mesmo quebrar a sua coisa. Porque fazendo isso, é um cuidado a mais que você está tendo de garantir que entre menos bugs para o cliente. Que a gente pensa que não, mas o usuário é mais do cão, gente. Eles usam as interfaces de uma maneira que a gente nunca imaginou. Então testem, por favor. Pode passar, Gustavo. E uma mensagem que eu queria deixar para os desenvolvedores é que testem, valorizem mais o que há em vocês. E pode passar, Gustavo. É isso. Obrigado pela atenção.